Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos alunos, à nossa 17ª aula do curso de Almoxarife e Estoquista. Na aula de hoje, nós vamos abordar dois temas fundamentais. Vamos terminar e concluir o tema de identificação e rastreamento de mercadorias dentro do estoque, dentro do armazém, dentro do almoxarifado. E vamos falar um pouquinho de controle de estoque, mostrando para vocês algumas ferramentas que são utilizadas para esse fim. Espero que vocês gostem da aula de hoje. Vamos lá. Identificação e rastreamento. Há dois tipos de códigos de barras: os lineares, que nós temos o exemplo aqui à direita, e os bidimensionais. Os lineares, cujas etiquetas representam séries de números, por sua vez também são de dois tipos. O tipo GTI N13, que tem 13 dígitos, é utilizado no varejo em geral para identificação do país de origem, do fabricante e do produto em si, e aparece nas embalagens dos produtos nos supermercados. Os leitores no caixa identificam o produto e o programa de gerenciamento processa a informação instantaneamente. Nós já estamos acostumados, né? Você chega no caixa, o caixa passa o leitor de código de barras e sai tudo sobre o produto lá. Então esse é o primeiro. Nós vamos falar um pouquinho do segundo aqui, que é o código de barras bidimensional também. Então é importante que você, como almoxarife e estoquista, saiba lidar e compreenda o emprego dessas ferramentas, não é? Aqui nós estamos mostrando identificação e rastreamento. O tipo GS1 128 é utilizado na movimentação de produtos pelas empresas e comporta mais informações necessárias para o controle interno, como dados da compra, pedido, nota fiscal, quantidades, etc., e da produção, lotes, data de fabricação, validade, numeração de identificação, etc. Então nós temos aqui como exemplo, um código de barras linear, onde você pode ter letras e números. Aqui no caso nós temos números. Os três primeiros dígitos, o 7, 8, 9, apresentam o país no qual o código de barras foi originado. Quer dizer então código gerado no Brasil, tá? E essa sequência, que pode abranger de 4 a 5 ou 6 dígitos, representa a empresa que fabricou o produto. Então nós temos os primeiros 3 dígitos representando o país de origem, os 4 a 6 dígitos sequenciais vão falar sobre a empresa. Depois nós temos essa sequência, que pode ser 3 ou 4 a 5 dígitos, traz a descrição de características do produto, tais como validade, data de fabricação, peso, medidas, etc. E esse último dígito é chamado de dígito verificador, que comprova a veracidade do código de barras. Então aí nós temos um exemplo, É importante a gente gravar isso, porque no dia a dia do almoxarife estoquista, o código de barras é alguma coisa cotidiana, uma coisa comum e que vai fazer parte do dia a dia de vocês. Os códigos bidimensionais, uma tecnologia mais recente, agregam um número maior de informações, utilizando espaço menor que o código de barras tradicional. É utilizado, entre outras possibilidades, em embalagens unitárias de medicamentos e de alimentos, que necessitam identificação mais completa, como validade, lote, etc., de modo a permitir o seu rastreamento. Olha que bacana, Então esse código de barras, ele consegue ser lido também pelos nossos celulares. Se você aproximar perto da sua tela e colocar o celular, a câmera ela já vai fazer uma leitura, tá certo? Vocês podem testar. Esses códigos se tornando cada vez mais populares, sendo conhecidos como QR Code, Quick Response Code, código de resposta rápida, e podem ser escaneados por telefones celulares que possuem tecnologia para tal.
Hoje os telefones mais atualizados, eles já vêm de fábrica. Você põe a câmera e ele já faz a leitura. Nesse caso, eu coloquei o código bidimensional que remete ao meu canal no YouTube, né? Onde vocês poderão ter acesso aos cursos de almoxarifado, técnica de vendas e muito mais, né? Então aí está o exemplo, espero que vocês saibam a diferença do que é um código bidimensional de um código de barras convencional, né? Alfanumérico. São os lineares. Outra tecnologia utilizada não somente para a localização dos itens, como também para seu rastreamento, é a identificação por radiofrequência. Olha que legal, gente. Nós temos um exemplo aqui de etiqueta inteligente, usado em azeite virgem, né? Então vamos ver como é que ele funciona? É a identificação por radiofrequência, Radio Frequency Identification, RFID. Ela se serve de ondas de rádio e etiquetas inteligentes eletrônicas, dotadas de microchip e antena, que recebem e gravam informações e a transmitem de volta para os transmissores, o que permite localizar, identificar e rastrear o produto à distância sem contato visual, razão pelo qual as próprias etiquetas não precisam ficar à vista, elas ficam grudadas no produto, né? E com essa etiqueta inteligente, a distâncias relativamente altas, é possível então o almoxarife estoquista levantar todas as informações necessárias, inclusive fazer o inventário, que é uma atividade essencial na função, que nós já falamos algumas vezes aqui no curso. Boa parte dessas etiquetas sequer possuem baterias e usam como fonte de energia as próprias transmissões que recebem. Então, quando o leitor ele se aproxima e emite a radiação, já alimenta, né? E as informações de estoque podem, desse modo, ser processadas em tempo real em um processo muitíssimo mais ágil do que a leitura de etiquetas de código de barras, em cada embalagem ou pallet, por um operador. Além disso, o microchip comporta uma gama muito maior de informações. Gente, com esse microchip, muitas vezes, principalmente produtos ligados à extração de madeira, por exemplo, eles conseguem rastrear até da onde que veio aquela árvore, né? Para que você, quando for adquirir aquele produto, um móvel na sua casa, ou empresas, consigam ver que aquele produto não foi retirado de maneira inadequada, principalmente da floresta amazônica, né? E nós temos visto neste ano uma grande depredação, né? E com isso nós vamos ter grandes problemas, né? Com relação à chuva, principalmente aqui na região sudeste. Então, é um produto de alta tecnologia. Então, nós já vimos o código de barras convencional, que é o linear, o bidimensional, que é esse quadradinho, né? E agora esse aqui, que é por radiofrequência, que é o mais atual, que é o inteligente. Então, a gente vai encontrar, com o avanço da quarta revolução industrial, várias maneiras de rastreamento e identificação de produtos. Em 2014, um roubo de grande volume em que foram utilizados 7 caminhões de aparelhos eletrônicos, celulares, tablets, notebooks, etc., de uma fábrica de um grande fabricante do setor de Campinas, na cidade de São Paulo, na capital de São Paulo, né? No estado de São Paulo, melhor dizendo, mostrou que os ladrões conheciam essa tecnologia, uma vez que não levaram produtos que estavam etiquetados dessa maneira, né? Eles levaram só os produtos que não estavam sendo identificados. Por quê, gente? Porque pode ser rastreado, né? Principalmente com as etiquetas inteligentes. O software de gestão do armazém é um instrumento muito eficiente nessa etapa de armazenamento, pois faz a gestão do endereçamento, dos equipamentos e do pessoal que deve ser alocado para realizar a tarefa, como nós vimos passo a passo até então. Como vimos a identificação por meio de etiquetas inteligentes de radiofrequência, RFID,
ou de código de barras, é possível localizar um produto, inclusive os pallets e as prateleiras em que estão armazenados. Vocês imaginam se não tivesse essa identificação. Um almoxarife estoquista ia perder o dia inteiro para encontrar, dependendo do tamanho do estoque, evidentemente, para encontrar um determinado produto. A gente vê aí, né, o avanço da tecnologia na organização e gestão dos estoques. Além disso, mediante a utilização dos coletores, nós estamos vendo aí um exemplo de um coletor ou leitor, pode-se facilmente armazenar as mercadorias nos locais corretos e retirá-las para separação a fim de atender os pedidos de requisições dos produtos ou matérias. Então, eu já falei para vocês que os documentos mais importantes dentro do estoque são a nota fiscal, nós vamos ver um exemplo ainda hoje, daqui a pouquinho, né? E a requisição de materiais. Então, com o coletor ou leitor de código de barra, agiliza muito a separação, né, dos produtos e a identificação deles para poder ser encaminhados aos clientes. A gente está observando que com a pandemia que estamos vivendo, infelizmente, houve um crescente aumento, né, nas vendas digitais por celulares, nos sites, né? Então, com isso, os estoques estão acontecendo o quê? Eles são feitos exatamente para esses pedidos, né? Com velocidade de atendimento e eficiência. Lembra que a gente já falou, teve uma aula falando de que a importância de se atender o prazo na hora da venda do produto é fundamental para a manutenção dos clientes na empresa. Do mesmo modo, é possível fazer o levantamento de quantas unidades existem no estoque, por meio da realização de inventários. Lembra que a gente falou? Inventário é o levantamento de tudo que tem dentro do estoque, dentro do armazém, dentro do almoxarifado. A frequência com que isso é feita, revendo, né, vai depender do ramo de atividade e do tamanho e do porte dessa empresa. Lembrando que empresas do ramo alimentício, como bares, restaurantes, self-service, né, eles precisam fazer um inventário semanal. Tem empresa que o inventário é uma vez só por ano. Tem empresas, indústrias, 2 vezes por ano. A contagem das unidades diretamente nos locais em que estão estocadas para conferência ou checagem com os dados constantes dos controles de estoque. Controles controles que podem ser feitos em fichas simples. Tem empresa que não tem a sofisticação eletrônica, então é feito de forma manualmente ou em planilhas eletrônicas. Nós vamos ter uma aula aqui, onde eu vou ensinar a vocês como construir planilhas eletrônicas de gestão de estoque, né? Eu no meu canal já tenho esse vídeo, mas vou fazer um especial para os meus alunos aqui da Casa do Garoto, né? Então, nesse caso, como foi visto, com auxílio de softwares, programas de computador dedicados à execução dessa tarefa, entre inúmeras outras alternativas. Uma das formas usuais de controle são as auditorias simples. O que significa a palavra auditoria? Checagem, verificação, busca de defeitos. E normalmente os auditores falam de não conformidade. O que é não conformidade? Existe um padrão estabelecido pela empresa, né, de execução das tarefas, então o auditor vai verificar se está sendo realizado de acordo com o que foi estabelecido, né? E a auditoria simples é você mesmo que faz como estoquista, almoxarife, né? Antes de fazer a checagem anual, semanal, para acompanhar diariamente, para ver se não vai ter erro. E se dá erro numa checagem, no inventário, nossa, é como um caixa de supermercado. Tem que achar onde está a diferença. Por isso que é muito importante, gente, o lançamento, tanto da entrada dos produtos que entram no estoque, como o lançamento da saída dos produtos. Se eu deixo para depois para acertar isso e atender o meu cliente, eu vou ter um problema depois na hora da gestão e administração do que está ali dentro. É muito importante fazer os lançamentos exatamente no momento em que a operação está sendo realizada, tanto na recepção de mercadorias quanto na saída, na expedição, né? Então,
as auditorias simples feitas, por exemplo, mensalmente, com o objetivo de verificar algumas características ou condições do estoque, como estoque mínimo e o máximo, a devida realização dos procedimentos de controles e registros e também o estado em que os materiais se encontram, né? Essa checagem é muito importante. Esses procedimentos são feitos mediante a checagem das notas de entrada e de saída, das requisições de compra e fichas de registros de controle. A nota fiscal também é um documento que pode ser utilizado para esta operação. As fichas de controle devem permitir uma visão da situação do estoque tanto no momento da auditoria como a qualquer momento que se deseje. Quer dizer, o seu chefe, o seu encarregado, o seu gerente pode a qualquer momento pedir uma verificação para você, estoquista e almoxarife, né? Então é importante que esses dados, essas informações estejam sempre atualizadas. Se tiver uma não conformidade, você vai ter que resolver. Então é melhor, né, você fazer o trabalho preventivo antes para não sofrer problema depois. Deve-se ter um cuidado especial ao verificar como estão sendo feitos os lançamentos, já que são fundamentais no controle. Aqui nós temos um exemplo de uma nota fiscal, não, melhor, ficha de controle de estoque, perdão, né? Com seus devidos campos ali, nós temos a data de entrada, qual que foi a operação feita, a quantidade, a entrada, o valor unitário, o valor total, né? A saída, a quantidade, valor unitário, valor total e o saldo, que é o que ficou dentro do estoque. Eu tenho a entrada, a saída e o resultado. Portanto, deve-se checar se a identificação dos produtos, sua codificação e, consequentemente, sua localização no estoque, estante, prateleira, rua, número, andar, etc., estão corretas, uma vez que erros nesse momento vão gerar números incorretos no sistema. Determinado produto poderá apresentar números inferiores ao correto e, do mesmo modo, outro produto poderá apresentar números superiores ao real. Por quê, gente? Porque no momento ali da operação, alguém esqueceu de fazer os lançamentos corretos. Por isso que é importante essa auditoria constante. Assim é importante conferir se as devoluções e as baixas por danos ocorridos foram convenientemente computadas e, por fim, verificar se há compatibilidade entre os dados dessas fichas e os demais controles. Então, nós temos a ficha manual e nós temos o lançamento no sistema feito nas planilhas eletrônicas, que será objeto de uma de nossas aulas, né? Então, vocês, meus alunos, poderão passo a passo, né? Eu sei que muitos não sabem mexer com Excel, outros têm conhecimento avançado, mas não importa. Nós vamos trabalhar passo a passo, desde a abertura da planilha, do aplicativo, né? Como criar a planilha passo a passo, né? Como fazer o lançamento das informações, a criação das fórmulas, como criar um gráfico, né? Porque tudo isso é fundamental na função. E a qualquer momento, essa informação pode ser pedida pelo seu gerente, né? Assim, é importante conferir as devoluções e as baixas por danos ocorridos foram convenientemente computadas. E, por fim, verificar se há compatibilidade entre os dados dessas fichas e esses demais controles. Então, veja um exemplo de uma ficha de controle de estoque. Temos o nome de uma empresa fictícia, que é a Fábrica de Engrenagens Luna. Tá? Então, alguém pode perguntar, professor, mas toda empresa é desse jeito? Não, né? Cada empresa tem a sua ficha de controle diferenciada, mas as informações basicamente são essas que estão aí. O que pode mudar é o nome da empresa, né? Pode mudar a cor, pode mudar a formatação, mas as informações básicas são essas que tem nas fichas de controle, né? Você tem a entrada, a saída e o saldo. Tá? Esses dados são lançados nas planilhas eletrônicas e vão naturalmente, automaticamente, fazendo os cálculos. Aqui, o operador tem que fazer o cálculo à mão se não for lançado no sistema.
Notas de entrada e saída. Verifica-se os dados de entrada vêm sendo correta e oportunamente lançados pela conferência das notas de entrada, que devem ser numeradas, datadas e estar conciliadas com as notas fiscais, se estas foram registradas nas fichas ou planilhas de estoque, e se a mercadoria foi efetivamente recebida e conferida. As notas de entrada devem ser assinadas pelo responsável pela operação. Aqui nós temos um exemplo, ó, tem o código de entrada, de saída, tem o preço da venda, a quantidade de saída, né? Então temos um exemplo aí. Então o profissional que vai trabalhar no almoxarifado, seja almoxarife ou estoquista, precisa ter muita atenção. Por isso que no processo seletivo, né, muitas vezes o profissional passa por uma avaliação. Existem testes específicos para avaliar a capacidade de concentração e precisão na hora de trabalhar com as informações. Vamos para uma outra ficha de controle, né? Agora é a nota fiscal. Eu estava ansiando mostrar para vocês, né? O controle das notas de saída, que também devem ser numeradas, datadas e assinadas, deve conferir se não estão ocorrendo lançamentos em duplicidade, é outro problema, né? Isto é, notas lançadas 2 vezes ou lançamentos diferentes, porém com o mesmo número de nota de saída. Vai dar problema no sistema. Além disso, deve verificar se há registros de cancelamento em quantidade ou frequência em comum. E se as notas ou outros documentos contêm rasuras, não pode conter rasura, tá? Correções, retificações, o que pode ser um indicativo de problemas, de simples incorreções nas anotações ou desvio de produtos. Pode configurar furto, tá? Por essa razão, verifica-se as saídas, o consumo, estão de acordo com as entradas, o fornecimento, como nós demonstramos agora há pouco. Aqui nós temos o exemplo de uma nota fiscal, né, de uma editora. Ela tem o número da nota e tem todos os dados importantes, né, desde o CNPJ da empresa, endereço, data da emissão da nota fiscal, né, a discriminação do produto, a quantidade, a unidade, o valor unitário, o valor do lote, né? Na nota fiscal também deve ter informação se existe prazo de validade no produto, né? Tudo isso é muito importante. Por isso que a nota fiscal é um documento fundamental no almoxarifado. Por quê? Não só para objetivos de conferência, mas para comprovação de que aqueles produtos que estão no estoque foram adquiridos, foram comprados e não objeto de furto. Numa fiscalização da Polícia Federal, por exemplo, ela pode fazer isso, ela vai pedir, né, os documentos, vai fazer uma auditoria, quero os documentos de todos os produtos que estão no estoque. Naturalmente, essas notas fiscais nas empresas idôneas, elas são arquivadas e muitas delas são escaneadas e também guardadas no sistema, né? Então, esses documentos eles devem ser apresentados para os órgãos fiscalizadores para comprovar de que aqueles produtos são idôneos, né? Não são obras de furto. A gente ouve de vez em quando um mercadinho pequeno, uma empresa pequena, coisas desse tipo. Tem uma fiscalização e não se tem nota fiscal dos produtos que ali estão. Nesse caso, nós vamos ter problema sério, problema com a polícia, tá certo, gente? Vamos em frente. Então é isso. Olha, a nossa aula foi muito rápida hoje, né? Podemos ver a identificação e rastreamento de produtos usando a etiquetagem com código de barra linear, que é esse que nós conhecemos em supermercados. Vimos o QR Code, que é o QR Code quadradinho, né? Que é o mais utilizado, ele é mais moderno, tem uma capacidade maior de informação. São utilizados principalmente em produtos alimentícios, porque precisam de mais informação, como por exemplo a data de validade do produto. E falamos também a respeito das etiquetas inteligentes, né, que usam a radiofrequência e que podem rastrear o produto em qualquer lugar que ele esteja, né? Falamos do controle de estoque, passando pelos inventários, a necessidade de inventário, passando pela necessidade
de fazer a verificação e auditoria diária, se assim for possível, né? Ou pelo menos mensal nas indústrias maiores, para que a gente tenha o controle e gestão do estoque de maneira a não ter problemas, né? Para que essa empresa obtenha o seu êxito no atendimento dos seus clientes. A todos vocês, eu agradeço a oportunidade de acompanhar a minha aula e desejo a todos vocês uma ótima semana. Nós continuamos na 18ª aula. Muito obrigado.